Hoje, então, nós vamos encerrar essa série que nós estamos falando sobre o tabernáculo. E nós não temos, e desde o início falamos isso, nenhuma intenção de judaizar a igreja, no sentido de trazer os costumes judaicos para cá, e nem de trazer as figuras do Antigo Testamento para cá, não é? Porque nós sabemos que aquela aliança e aquele tabernáculo já passou, nós estamos numa superior aliança, não é? Nosso Senhor hoje, o nosso sumo sacerdote, tem um superior sacerdócio, e Ele está no Santo dos Santos, na presença de Deus, como nós lemos em Hebreus. Então nós não temos intenção aqui de voltar ao antigo culto, porque aquele culto era só sombra das coisas que haviam de vir, mas nos ensina muito, 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 e nós vamos aprender algumas coisas hoje, amém? Então hoje é a quarta mensagem sobre o tabernáculo, e hoje nós vamos falar sobre a beleza do sumo sacerdote, amém, amado? Quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. Então é importante nós sabermos isso, que o nosso sumo sacerdote, ou seja, o sacerdócio de hoje, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que não teve nem início nem fim de dias. Um dia, quando Abraão estava voltando de uma guerra, apareceu Melquisedeque. Melquisedeque, que se traduz rei de paz e também rei de Salém, não é? Que ele é rei e sacerdote. Esse Melquisedeque, ninguém sabe na Bíblia de onde ele veio, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, se ele tem pai e mãe. Ele também nunca mais é falado dele, se ele teve filhos, quem são suas gerações, ninguém. Aquela figura apareceu ali, algumas pessoas afirmam ser uma teofania, uma aparição de Deus, do próprio Cristo ali. Algumas pessoas afirmam isso, eu não estou afirmando, mas algumas pessoas afirmam. Mas, sendo o Cristo ou não, o fato é que Abraão pagou os dízimos de todos os despojos a Melquisedeque. E o escritor de Hebreus diz, é evidente que o maior sempre abençoa o menor. E Melquisedeque abençoou a Abraão, que é o pai de Israel. Então, quão grande era esse Melquisedeque, não é assim? Então, o salmista disse, tu és, falando a respeito de Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que Jesus, então, tem essa ordem de Melquisedeque, ou seja, Jesus não é contado nos nossos dias por causa de seu pai e mãe, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e ele também não terá fim de dias. Seu sacerdócio jamais passará. Arão, o primeiro sumo sacerdote, ele morreu, e outro sacerdote assumiu em seu lugar, que também morreu, e outro assumiu em seu lugar, que também morreu, mas o nosso sumo sacerdote nunca deixará o seu lugar para outro, porque ele não morre, a morte não tem domínio sobre ele, e ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo para sempre, amém, meu amado? Então, o nosso sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, mas o ensino sobre o sacerdócio é segundo a ordem de Arão, é o sacerdócio vindo do tabernáculo de Moisés. Por isso Deus nos deu tantos detalhes. Por que você acha que tem tantos detalhes a respeito disso? Você acha que Deus queria engrossar a Bíblia? Deus não colocou tantos detalhes ali porque Ele precisava engrossar a Bíblia. É porque esses detalhes são importantes. Amém? Então, você sabia que quando Moisés construiu o tabernáculo, ele construiu o tabernáculo de acordo com o tabernáculo que ele viu no céu? Você sabia disso? Então eu vou ler com você dois textos aqui. O primeiro texto é Êxodo capítulo 25, versículo 40, diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, Hebreus 8:5, falando sobre esse mesmo texto, diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas, das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas com o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia, chuva. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela chuva. Nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Aleluia. Há muitos anos não chovia tanto quanto choveu aqui. Amém? E aqui para nós chuva é ótimo, porque nós estamos em construção, a qualquer momento pode pingar em cima de todos, inclusive em cima de mim aqui. Então, meus amados, o que o texto de Hebreus está falando, olha lá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes.
porque foi isso que Deus mostrou para Moisés, aquele tabernáculo celestial, e Moisés construiu então de acordo com o que ele viu no céu. Então hoje Jesus está no Santo dos Santos aonde? Lá em Israel? Jesus está no Santo dos Santos aonde? No céu, na presença de Deus, é lá que ele está no Santo dos Santos. Amém, meus amados? Então, sendo assim, tudo no tabernáculo tem um propósito. E nós vamos falar de algumas coisas aqui dos propósitos do tabernáculo. Primeira coisa que eu quero falar são as cores. Fala comigo, as cores. Você já pensou se tudo fosse preto e branco? Até assim ainda teria uma cor, o branco, né? Mas ia ser tudo tão sem graça, né? Você imagina uma flor preto e branco? Quem já assistiu televisão preto e branco? Eu sou do tempo que quando eu era pequenininho ainda tinha televisão preto e branco. Você acredita? É verdade. E a gente mudava de canal rodando um negócio assim, toc, 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 toc. Aí a imagem ficava subindo vertical e horizontal, vertical e horizontal. Aí tinha um botãozinho para regular o horizontal para a imagem parar de subir. Quem é desse tempo aí, do horizontal? Ah, tem gente velha aqui, rapaz. Então, imagina se tudo fosse preto e branco. Mas Deus criou as cores. Amém, meus amados? É interessante que tem um homem que ele disse ter tido uma experiência que ele morreu e foi no céu. E ele falou uma coisa que deu um nó na minha cabeça. Ele disse no livro dele: quando eu fui no céu, eu vi cores que não existem na terra. Isso quase partiu a minha cabeça. Eu fiquei tentando imaginar essas cores. É impossível. Mas o fato é que o nosso Deus sabe tudo sobre cores. Se você é decorador, arquiteto ou estilista, qualquer coisa do tipo, designer, Deus sabe tudo sobre cores. Então, há 4 cores predominantes no tabernáculo. E é interessante que essas cores aparecem todas as vezes que elas são descritas no livro de Êxodo. 24 vezes elas aparecem na mesma ordem: azul, púrpura, carmesim e linho fino. Azul, púrpura, carmesim e linho. Então, o azul é azul, você já sabe. Púrpura é uma cor arroxeada, uma cor de roxo. E carmesim é vermelho. E o linho é branco, né? Então, essa ordem aparece 24 vezes no livro de Êxodo. Por exemplo, um versículo que está aqui é Êxodo capítulo 28, verso 6. Está escrito assim: então farão o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino retorcido de obra esmerada. Está vendo essa ordem? Azul, púrpura, carmesim e linho fino. Essa ordem aparece 24 vezes nessa mesma ordem no livro de Êxodo. Muito interessante isso. Então essas cores eram predominantes no tabernáculo. Eu vou passar um pequeno videozinho aqui para você ver como era o portão de entrada do tabernáculo, para você ver essas cores. Também aqui tem uma suposta disposição das tribos, porque as tribos ficavam algumas para o norte, algumas para o sul, algumas para o leste, algumas para o oeste, né, ao redor do tabernáculo. Eu creio que elas não ficavam tão organizadinhas assim, mas se elas ficassem, então isso formaria uma cruz. Então vamos ver esse videozinho aí, solta para a gente, por favor. O acampamento das tribos era assim, em forma de uma cruz. Veja o portão. E o portão tem essas cores. Então, essas cores são as cores, essas cores que nós falamos aqui. O azul, púrpura, o carmesim. E o linho. O linho, muitas vezes, no tabernáculo, ele era coberto, porque ele era tingido. Amém? Então, por ele ser tingido, muitas vezes a cor não aparecia. Só que essas cores têm representações muito legais na Bíblia. A primeira cor, azul, é a cor celestial, e na Bíblia ela representa a divindade. Então fala comigo, o azul é celestial, representa a divindade. O púrpura, que é essa cor arroxeada, ela é uma cor que representa a realeza no Antigo Testamento. Tudo que se refere à realeza. O carmesim representa o homem, o vermelho, o sangue. O nome Adão vem disso, né? Em Israel eles chamam a terra Adamá, ou terra vermelha. Então o vermelho fala do homem, amém? E o branco
fala da pureza, da santidade, da perfeição. Então essas são as 4 cores. Nessa ordem aqui é falado no tabernáculo. É azul, púrpura, carmesim e linho. Correto, amado? Então essas 4 cores em si, elas falam muita coisa mesmo. O que representa o azul? Fala comigo, a divindade. O que representa o homem? O vermelho. Então, olha para você ver o vermelho e o azul junto. Só o vermelho e o azul. Você vê essas cores? Qualquer pessoa que trabalha com decoração vai falar, isso não é bom de se ver. São 2 cores muito fortes. Você não pintaria 2 paredes da sua casa nessas cores, você está entendendo? São 2 cores muito fortes. O nosso olho não transita bem de uma cor para outra. Você sabe que quando nós olhamos para a divindade, para a santidade de Deus, e quando nós olhamos para o pecado do homem, é um choque. É bom você nem olhar muito para isso. É um choque a natureza humana e a divindade, certo? Então, o nosso olho não transita bem de uma cor para outra. Nós precisamos de uma cor que faça a transição, uma cor mais amena, você está entendendo? Então, aí entra a cor púrpura, o roxo no meio dessas cores. Então, através desse roxo, você pode transitar do azul para o vermelho, você está entendendo? Como você consegue o roxo? Mistura azul e vermelho. Então, quando você mistura azul e vermelho, você tem o roxo. Então, isso aqui já te fala de alguém. Alguém que é Deus e alguém que é homem. E que foi misturado em ser Deus e em ser homem, para que pudesse haver uma conexão entre Deus e os homens. Quem é o roxo? Jesus, o nosso rei. E o roxo, o púrpura, é a cor da realeza. Então Jesus veio como rei para unir o homem, o vermelho e a divindade, Deus. E isso é maravilhoso. Isso não tem nada a ver com o acaso, porque Deus criou as cores, Ele conhece as cores. Amém? Essas 4 cores também, elas representam de uma forma bem legal os 4 evangelhos. Por exemplo, põe para mim as 4 cores de novo. O evangelho de Mateus, por exemplo, é um evangelho que mostra o evangelho do reino, o Senhor como rei. Então o evangelho de Mateus, ele é representado pela cor. Qual é a cor da realeza? O roxo, o púrpura, não é? O evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus. Ele é representado pela cor azul. Muito bem, vocês estão aprendendo rápido, hein? O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo sofredor, o homem. O vermelho. O evangelho de Lucas, então mostra, que cor? Não precisa nem falar o resto, né? Que cor? Branco, porque mostra Jesus em sua perfeição, Jesus o homem perfeito. Então só as cores do tabernáculo já nos ensinam a respeito de muitas coisas. Amém? Posso passar para frente? Vou te falar então sobre o éfode. Na semana passada eu falei um pouquinho a respeito do éfode. O éfode era uma peça, na verdade formada de 2 peças que estavam no tabernáculo. Eu quero te falar que esses ensinos que eu trago para cá, irmãos, a minha esposa não está aqui agora para falar, mas eu fico estudando por meses e perguntando para pessoas, perguntando. Então, o que eu vou te falar aqui, confere com o ensino que os rabinos dizem. Porque não adianta eu e você, brasileiro, querer falar muito a respeito do tabernáculo. Nós não entendemos isso, nós não lemos hebraico. Então, há muitas, suposições a respeito do tabernáculo, a respeito da roupa, mas os ensinos rabínicos conferem com isso que eu estou ensinando para você aqui. Amém? Então, o éfode é composto por um peitoral e 2 ombreiras, correto? Então, o éfode é essa peça que eu falei na semana passada, que tem 2 ombreiras, em cada ombreira tem uma pedra, em cada pedra está escrito o nome de 6 tribos segundo as suas gerações. Você se lembra das 12 tribos? Qual era a primeira tribo? Rúben, o primeiro. Não é o primeiro? Então, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Áser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim eram os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Esses nomes estavam gravados, 6 nomes. Então, Rúben, Simeão, Levi,
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon em uma pedra. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naphtali em uma pedra, né? E os outros 6 na outra pedra. Então, isso aqui eram as pedras das ombreiras. Agora, no peitoral também haviam 12 pedras. E nessas 12 pedras, cada pedra tinha um nome. Então, eram 3 fileiras de 4 pedras, 12 pedras. No peitoral, essas pedras não estavam cravadas o nome de acordo com o nascimento. Não era Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Zaccar, Zebulon, José e Benjamim. Não era essa a ordem. A ordem do peitoral era de acordo com a disposição das tribos, como as tribos estavam arrumadas. Então, no peitoral, a primeira pedra era Judá, porque Judá era a tribo que estava na frente. Quando qualquer coisa acontecia, uma batalha ia acontecer, qual era a tribo que estava na frente? Judá. Isso é muito importante para você, porque Judá representa um louvor a Deus. Sabe que na nossa vida, não importa o que está acontecendo, em primeiro momento nós devemos ter um louvor a Deus. Não importa se a situação é ruim, se a situação é boa, se a situação é difícil, se aconteceu algo ruim, a nossa primeira atitude deve ser um louvor a Deus. Judá deve sempre estar na frente. Amém? Amém? Então eu vou ler com você esses 2 versículos aqui, Êxodo 28, 9 e 10, e depois Êxodo 28, 21. Diz assim: E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes noutra pedra, segundo as suas gerações. Amém? Então aqui estão as 2 pedras que eu falei das ombreiras, 6 nomes em uma, 6 em outra. Verso 21 diz: E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, e serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Então aqui agora já estão as pedras do peitoral, aquelas 12 pedras. Então Judá era a primeira, Dan era a última. Correto, amado? Esse peitoral, então, é algo muito lindo. Porque o que acontece? Todas as vezes que o sumo sacerdote chegava diante de Deus, ele entrava carregando o nome das 12 tribos diante da presença de Deus. Ele estava lá representando aquelas 12 tribos diante da presença de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 29, Êxodo 28, 29. Olha o que diz: Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu... Deus podia ter falado sobre o seu peito, mas a palavra foi coração. Fala comigo, coração. Deus carrega hoje, Deus está vendo Jesus, o nosso sumo sacerdote, carregando o seu nome sobre o seu coração. O seu nome está sobre o coração de Jesus. E quando o seu sumo sacerdote está lá a seu favor, o seu nome está sobre o seu coração. Não apenas sobre o seu peito, mas sobre o seu coração. Jesus representa você diante de Deus e o seu nome está no seu coração. Olha para quem está do seu lado e diga: você mora no coração de Jesus. Amém? Então fala no peitoral de juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Fala isso comigo, memória diante do Senhor continuamente. Continuamente Jesus está fazendo memória de você diante de Deus. O seu intercessor fiel está lá, ele intercede por nós, como diz Romanos 8. Amém? Amém? Agora, uma coisa interessante também é que nesse peitoral, nesse éfode, as pessoas usavam esse éfode também para uma outra coisa. Uma das funções do éfode era que o sumo sacerdote ia levar as 12 tribos diante de Deus. Mas uma outra coisa é que Deus também seria consultado através desse éfode por Urim e Tumim. Fala comigo, Urim e Tumim. Urim e Tumim é um dos maiores mistérios da Bíblia. Muitas pessoas sugerem muitas coisas a respeito de Urim e Tumim. Agora deixa eu te falar uma coisa, no hebraico o Urim é como se fosse o S no português, que faz as coisas se tornarem plural, não é? Então você tem lobo
é singular, um lobo. Lobos é plural, vários lobos. Então, o im, no hebraico, ele traz esse plural. Então, por exemplo, a gente fala em português querubins, mas não existe querubins no hebraico, porque querubim já é plural. Você está entendendo uma coisa? Então, até o nome de Deus é plural, Elohim é plural. Então, aqui, quando fala Urim e Tumim, Urim é o plural de luz. Ur é luz. Tá certo? Então, quando nós falamos Urim, nós estamos falando luzes. Amém? Então, é como o nome daquele homem que Davi matou, o marido de Batseba, vocês lembram o nome dele? Urias. Davi não sabia, mas enquanto ele pecou, ele estava apagando a luz de Deus na sua vida. Isso é uma mensagem para mim e para você. Cuidado com o pecado, não brinque com o pecado, porque pecando sem saber, você está apagando a luz de Deus na sua vida. Amém? Mas então, Urim significa luzes. Tumim significa perfeições. Urim e Tumim, luzes e perfeições. Não existe na Bíblia um detalhe de como isso aqui aconteceu, mas eu vou te dar um exemplo aqui de quando o Senhor foi consultado através do peitoral. Eu não vou ler com você aqui agora. Eu acho que eu vou ler. Eu vou ler. Vou demorar um pouquinho mais, mas vou ler, tá bom? Mas eu vou te contar a história antes de ler. Aconteceu que Davi estava em Ziclag, e quando ele saiu de dentro do arraial, aconteceu que o inimigo veio e destruiu a cidade, e pegou as esposas e os filhos, todo mundo que estava lá, e levou o cativo. Agora, Davi era um guerreiro, correto? E o que você acha que um guerreiro ia pensar se ele volta para sua casa, lá está tudo queimado, e ele recebe a notícia de que suas esposas e seus filhos foram levados? O que o guerreiro vai fazer? Subir no cavalo e ir atrás? É ou não é verdade? Mas não foi isso que Davi fez. Davi chamou Abiatar, o sacerdote, e ele falou: traga essa peça que eu estou descrevendo aqui, e eu vou consultar o Senhor. Então, olha o que diz 1 Samuel 30, versículos 7 e 8, diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe. Então consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue. Agora, do lado de persegue aqui, eu coloquei essa palavrinha aqui, que isso aqui em hebraico se diz hadaf, Essa é a palavra que foi traduzida no português para nós como persegue, hadaf. São 3 palavrinhas ali, 3 letrinhas. Então diz: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Muito bem. Então, quando Davi consultou, ele não foi orar, tá certo, irmão? Ele não foi para o monte orar como Moisés fez, ele não fez isso, ele mandou trazer essa peça, e ele foi consultar através dessa peça. Isso não era simplesmente um jogo, mas isso era como acontecia. Então, esse é mais um videozinho que eu vou mostrar para você saber como os ensinos rabínicos diz que funcionava o Urim e o Tumim. Então, Urim e Tumim significa luzes e perfeições. Então, os rabinos ensinam que, através da luz de Deus batendo nas pedras, cada letra daquela pedra podia ser evidenciada. E assim, eles podiam ver o Urim e o Tumim. Vamos lá, vamos ver o que esse videozinho mostra. Reis do nome Ruben. A letra Reis aparece. Da palavra Yehuda vem a letra Dalet. Então temos P do nome Efraim. Assim temos as 3 letras Reis, Dalet, P. Assim Davi viu, persegue. Muito bem.
Então, os ensinos rabínicos dizem que Urim e Tumim, tem até uma imagem aí, né, desse peitoral, deixa essa imagem para mim. Então, os rabinos ensinam, que os ensinos rabínicos, que era assim que o Urim e Tumim funcionavam. Então, através de Deus iluminando, luzes, né, iluminando as pedras, as pessoas recebiam direção do que fazer em cada tribo e tal. Agora, muitas pessoas pensam, poxa pastor, isso é uma coisa tão legal, a gente devia ter isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós temos uma superior aliança, um superior sacerdócio. E nós não precisamos de Urim nem de Tumim, porque nós somos carregados no coração de Jesus. E o Espírito que iluminava as pedras hoje habita dentro de mim e dentro de você. Nós não precisamos disso mais. Você sabia que isso aqui às vezes falhava? Saul foi consultar ao Senhor até por Urim e por Tumim, nada acendeu. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós que pode nos dar sábia direção sobre tudo. Amém? Então o terceiro e último ponto que eu vou falar é a nova aliança. Amém? Eu citei isso que eu vou falar aqui na semana passada, só para pôr sal na sua língua, e eu vou ler os textos agora. Olha lá, Êxodo 28, 32 diz assim: e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. Espera mais um pouquinho para mim, eu vou demorar mais um pouquinho hoje. Fala comigo aqui, para que não se rompa. Fala de novo, para que não se rompa. Muito bem. O que está dizendo aqui é que essa roupa não poderia ser rasgada. Então, ao redor da gola, ela tinha um tecido reforçado, uma malha dobrada, e ela não podia se rasgar, porque a roupa do sumo sacerdócio, ela santificava o ofício, ela dava honra ao ofício, ela dizia a respeito do ofício, ela não podia ser rasgada. Mas olha Mateus capítulo 26, versículo 65, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Isso aqui está falando do sumo sacerdote Caifás, quando Jesus estava lá sendo interrogado, e no meio daquela interrogação, aquele interrogatório, o que aconteceu é que Jesus estava ali afirmando que ele realmente era o Filho de Deus. Os homens mesmo estavam afirmando. Quando Jesus então concordou com aquela afirmação, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, mas nós estamos vendo aqui que rasgar as vestes era proibido, ele não podia rasgar aquelas vestes. Mas naquele momento, o sumo sacerdote, sem saber, porque irmãos, quando uma pessoa está revestida de autoridade, muitas vezes ela vai falar sem nem saber o que está falando, mas Deus está falando na boca dela, sabia disso? O mesmo sumo sacerdote Caifás, naquele ano sendo o sumo sacerdote, quando aqueles homens estavam falando a respeito de Roma vir e destruir Israel, ele falou assim: vocês não sabem que importa que um homem só pereça para que a nação toda não pereça? E a Bíblia diz assim, e ele, sendo sumo sacerdote, falou isso a respeito da morte de Jesus, e ele nem sabia o que estava falando. Agora aqui, muitas vezes, ele nem sabia o que ele estava fazendo ao rasgar as vestes, mas o que estava acontecendo ali era que o sacerdócio antigo estava passando, o sacerdote antigo estava passando, e um novo sacerdócio estava diante de Caifás, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo. Amém? Então, meu amado, eu quero falar com você uma coisa. Vamos ler comigo aqui João capítulo 13, verso 25. Diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Nesse momento aqui era aquele momento que Jesus estava indicando o traidor. E o discípulo a quem Jesus amava, que todos nós concordamos que é João, por isso o Evangelho chama Evangelho de João, que ele assina assim, que este é o discípulo que escreveu essa carta. Então, João, que se denominava como o discípulo amado, ele estava lá ao lado de Jesus. E quando Jesus falou que um ia negar, então Pedro fez um sinal lá
com a cabeça para João. Se fosse brasileiro, seria mais ou menos assim, né? Pergunta quem é, né? E a Bíblia diz, então, que João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, ele perguntou: Senhor, quem é? Você sabe que hoje o nosso Urim e Tumim está no mesmo lugar que sempre teve, no peito de Jesus. Onde ficava o Urim e o Tumim? No peito do sumo sacerdote. E hoje quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Eu tenho falado muito para as pessoas que eu discipulo: você precisa parar no seu lugar secreto. Você precisa recostar sua cabeça sobre o peito de Jesus e ouvir seu coração. E saber a direção que Deus tem para a sua vida. Jesus tem direção para a sua vida, você sabe disso? Você sabia que Jesus já me deu muitas ideias? Coisas que eu nunca imaginaria em fazer, e aí Ele me dá uma direção, eu faço e a coisa funciona? Você, muitas vezes, está vivendo uma vida devagar demais, sabe por quê? Porque você não para colocar a sua cabeça no peito de Jesus e perguntar para Jesus: Jesus, quem é? Jesus, onde é? Jesus, o que é? Jesus, quando é? Jesus, o que eu devo fazer? O Urim e o Tumim, a direção de Deus para a sua vida hoje está onde sempre esteve, no peito do sumo sacerdote. Você deve aprender a parar, reclinar a sua cabeça. Às vezes você está aqui, você tem um próprio negócio, às vezes o negócio não está indo bem, sabe por quê? Porque você quer fazer sozinho. Você deve aprender a parar e recostar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e perguntar: Jesus, o que eu devo fazer? E às vezes Jesus vai te dar uma ideia que vai mudar tudo. O que eu devo fazer? Você quer a direção de Deus para a sua vida? Está no peito de Jesus. Quando você confia no seu amor, de que Ele é fiel sumo sacerdote e Ele está a seu favor. Eu quero te lembrar disso, Hebreus capítulo 5, versículo 1. Eu quero te lembrar desse texto aqui. Olha o que diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, fala comigo, a favor dos homens. Então, amado, todo sumo sacerdote, ele é tirado dentre os homens. Jesus, como foi mostrado aqui na cor vermelha, no Evangelho de Marcos, o servo sofredor. Ele veio aqui, ele sofreu aqui angústias que nem eu e você sofremos. E por que ele sofreu? A Bíblia diz para que ele fosse um sumo sacerdote capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos. Quando você está sofrendo, você não tem um Deus que está assentado no trono intocável, mas você tem um Deus que veio nessa terra e sofreu e conhece sofrimento. E por conhecer o sofrimento, no seu sofrimento, Ele está intercedendo por você diante de Deus. Jesus está a seu favor. Amém? Então, Romanos 8,34 é o último texto que eu vou ler. Romanos 8,34. Eu vou ler com você, eu quero que você fique de pé para a gente ler esse texto juntos. Romanos 8,34. Vamos ler? Amém? Diz assim. Vamos ler em voz alta? 1, 2, 3 e... Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus não está à direita de Deus condenando você. Jesus está à direita de Deus intercedendo por você. Ele está carregando você em seu coração. Ele está representando você diante de Deus. O meu conselho para você hoje é que você aprenda a parar de tomar decisões. Sabe o que é o nosso problema? É quando nós achamos que já sabemos. Sabe disso? Davi era um guerreiro.
Você deve aprender muito com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi Deus quem disse isso: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então nós devemos aprender com esse homem. Ele era um guerreiro, a sua esposa foi levada, seus filhos foram levados. E como guerreiro, o que ele deveria fazer aos olhos naturais é: vou pegar a minha espada, vou pegar o meu escudo, vou subir no meu cavalo e vou buscar minha família. Porque isso era uma coisa que ele sabia fazer bem, mas ele não fez. Ele parou e falou: eu vou buscar ao Senhor. Porque a despeito de saber fazer, eu não o farei se o Senhor não quiser. E Davi parou e perguntou: Senhor, eu devo ir? Eu devo perseguir? E o Senhor disse: persegue. O meu conselho para você, sabe qual é? Pare de tomar tantas decisões sem perguntar ao Senhor, sem parar para ouvir o que está no coração de Deus. As suas decisões, elas têm sido decisões de acordo com o coração de Jesus? Você tem decidido de acordo com o coração de Jesus? Porque quando nós achamos que sabemos, quando nós achamos que já sabemos, e nós não pegamos direção com Jesus, nós vamos sofrer à toa. Você não precisa sofrer, Jesus já sofreu. Ele já conhece o caminho, ele já passou adiante e ele pode te contar. Existem pessoas que vão sofrer muito. Existem pessoas que vão ver seus filhos e filhas sofrendo muito. Porque não estão ouvindo o coração de Jesus. E eu quero te dizer, sofrimento é real. Mas Jesus já sofreu para que você não sofra. Pastor, mas eu sou muito longe de Deus. Pastor, eu estou muito longe de Deus. Eu sei, bem vermelho, né? E Deus é tão azul, né? Eu quero te falar que o roxo já veio para conectar vocês dois aí. Jesus homem, Jesus Deus, já veio para ligar você com Deus. Mas pastor, eu com tanto pecado, não tenho pecado mais forte que o sangue derramado naquela cruz. O desejo do nosso sumo sacerdote é levar você de volta para o Pai. Hoje Jesus quer carregar o seu nome no peito dele e interceder por você 24 horas na presença de Deus. Vamos orar? Nós te agradecemos, Pai, pelo teu sumo sacerdote que está agora intercedendo por nós. Como diz a palavra, quem nos condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e também intercede por nós. Obrigado, Pai, por esse presente tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos mais carregar os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos mais viver nos nossos pecados, porque o Senhor já pagou o preço. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque pela fé em Cristo Jesus, nossos pecados podem ser perdoados. Obrigado porque a tua palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque o teu sangue foi derramado para perdoar os nossos pecados. A primeira ministração dessa série foi essa: o sangue que apagou os nossos pecados. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por isso. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. E hoje eu quero pedir ao Senhor, se existe qualquer pessoa aqui dentro que está distante de Deus, que está se sentindo separada de Deus, eu quero te pedir que o Senhor mostre a essas pessoas que elas podem ser ligadas ao Pai de novo, através do Filho, Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus que veio ao mundo, o Rei. Traz revelação a essas pessoas que existe perdão para os seus pecados,
para a glória do teu nome.